Fala, povo esperto, alguns nem tanto. Tô brincando, bom dia, boa tarde, boa noite de novo. Tô começando aqui a segunda parte dessa aula sobre estrutura etária da população. Se você caiu perdido aqui nesse vídeo, tem um para trás aí que você tem que assistir, beleza? Que eu tiver com essa roupa aí é o vídeo de trás, então a parte 1. Essa é a parte 2. César, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos lembrar, a gente está olhando a estrutura por divisão de idades e composição da população, o que a gente chama de pirâmide etária ou de estrutura etária, e aí a gente deu uma olhada no geralzão no mundo, né? Comparando alguns lugares, 2 continentes diferentes, e o que significa esses gráficos, e agora, especificamente, a gente vai falar da estrutura etária da nossa população. Olha só, nós vamos falar da estrutura da população brasileira por idade e por gênero, né? E aí eu vou dar alguns alertas para vocês irem bem nas provas e quando ouvir, ou assistir, ler uma notícia sobre o Brasil, você levar em consideração tudo que a gente está falando hoje aqui então, beleza? Se você está acompanhando aí pelo material, coloca por favor para as aulas 14 e 15, tá? As aulas 14 e 15, ela tem aí a estrutura etária da população brasileira. Na verdade, a estrutura etária, aí ele acrescenta por gênero, né? Eu não coloquei gênero aqui, mas a estrutura etária da população brasileira. Aulas 14 e 15, segundo ano do ensino médio, planeta Terra chamando. Vamos nós. Certo. Galera, é o seguinte, nesse processo, né? Deixei essa imagem aqui para a gente entender o processo. Eu coloquei de 1980, mas poderia ter pegado antes, poderia ter pegado lá, sei lá, nos anos 40, né? Mas tem um processo aí de mudanças, de transformações na população brasileira. Analisando isso aqui, e aí presta bastante atenção, se concentra, porque as provas vão pedir para vocês fazerem isso, tá? Olhando para isso aqui, você tem que conseguir me dizer pelo menos 4 coisas. Tá? Se você quiser anotar aí, ó, análise da evolução ou do processo, né, da composição da população brasileira. Só olhando para isso aqui, você tem que conseguir me dizer 4 coisas. Tá? A primeira delas, é nítido aqui que existe uma queda nas taxas de fecundidade. Só lembrando, nunca é demais, né? A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher, em média, né, na idade reprodutiva. Se você quiser chamar de olhar, é um número diferente, mas a taxa de natalidade também quer dizer isso, tá? Taxa de natalidade ou fecundidade, primeiro, eu consigo notar uma tendência que esses números eles estão cada vez menores, percentualmente falando. Ainda nasce muita gente. Se pá, tá nascendo mais gente do que há 30 anos atrás, em números absolutos. Mas percentualmente, essas taxas elas estão reduzindo. Tá bom? Então se você tinha uma taxa de fecundidade lá nos anos 40 de 7 praticamente, hoje em dia isso está abaixo de 2. Então essa é a primeira coisa que você tem que observar, então, olhando para a nossa estrutura da população brasileira, estrutura etária, né? A segunda coisa que você tem que me dizer é o quê? Dá uma olhada aí. Olhando para a parte de cima agora da pirâmide, a segunda coisa que você tem que analisar, né, é que parece, né, que a população brasileira está vivendo mais. Então parece que a expectativa de vida, a esperança de vida ao nascer, parece que ela tem subido nos últimos anos. Parece não, isso é constatado, né? Fato. Então, existe um aumento na expectativa de vida. Nós saímos aí de uma expectativa de vida de 40 e poucos anos, 50 anos, nos anos 40, e estamos hoje em 77 praticamente, né? Então o brasileiro tem vivido mais em média. Daqui a pouco eu vou falar sobre os... Ai, as costas. Tá osso, viu? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre os cuidados que a gente tem que ter. Se eu desmaiar aqui é de dor. Não sei se não dá pra ficar em pé aqui. Enfim. Tudo bem? Eu precisava encostar. Bom, você não tem nada a ver com isso. Então vamos lá. Não é... Tu fala que você não tem nada a ver com isso, não é culpa tua, tá? 2 coisas então você já me disse, tá? César, ó, a taxa de fecundidade está caindo, entendi, isso é uma tendência. Guarda isso que você vai ter que fazer isso em alguma prova. A população está aumentando a sua expectativa de vida, isso também é uma realidade, também é uma verdade. 3, a consequência disso é o quê? Um envelhecimento da população,
A população brasileira está ficando mais velha, no geral. Quando a gente fala em envelhecimento da população, é quando essa parte de cima da pirâmide aqui começa a ficar bem significativa. Nós já temos mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil. Isso é preocupante para o futuro, né? Mas é inevitável, pelo menos por enquanto. Então esse seria o terceiro ponto. Primeiro, diminui a taxa de fecundidade. Segundo, aumento na expectativa de vida. Terceiro, envelhecimento da população. Quarto e último, né, nessa análise que a gente está fazendo, você tem uma desaceleração do crescimento. César, a população brasileira está crescendo? Tá. Olha lá no relógio do IBGE, está crescendo. Da última aula que eu dei para hoje já cresceu. Não deve ter virado 212 milhões, mas está crescendo. Eu lembro de dar essa aula aqui alguns anos atrás, o Brasil com 200 milhões, 198, 204, ele está crescendo. A nossa população cresce, porém, nesse quarto ponto da análise aqui, você tem que entender e guardar que ela cresce num ritmo desacelerado. Nós estamos desacelerando o crescimento. Em números absolutos, ainda está chegando muita gente, mas quando você olha percentualmente falando, o nosso crescimento está cada vez mais baixo, e está caindo, e está caindo. Beleza? Você tem que olhar para isso aqui então e conseguir me dizer isso. César, e aí? Como é que fica no caso brasileiro? Isso daqui, pra gente, é bom, é ruim, tem um momento que é melhor do que o outro, como que a gente pode aproveitar, se existe alguma oportunidade, né? Como que a gente pode aproveitar essa oportunidade. Então vamos lá. Estamos virando um país de idosos, né? Portanto, uma tendência, mas isso ainda não é ruim. Por quê? Anota uma coisa aí no seu caderninho, em algum canto aí. Bônus demográfico. Às vezes aparece como janela demográfica, mas bônus demográfico é mais adequado aqui. O bônus demográfico seria o seguinte, ó, seria uma oportunidade. Olhando para essa situação brasileira, nessa transição demográfica, né, que nós estamos vivendo, nós teríamos uma oportunidade para ser aproveitada. Ou seja, mais ou menos entre 2000, o ano de 2000 e 2030, nesses 30 anos nós teríamos uma janela que seria uma oportunidade, e eu estou chamando aqui de bônus demográfico. A configuração da população brasileira entre o ano 2000 e o ano de 2030 é uma grande oportunidade para nós aqui no país. Por quê que eu estou dizendo isso? Aqui, ó. Coloquei no conteúdo do material, tem as imagens que eu estou usando e mais algumas coisinhas que eu pus a mais para vocês lá. É uma capa de uma revista de alguns anos atrás, ó, 20 anos para poder ficar rico, né? Eles estão analisando ali de 2010 a 2030, mais ou menos, seria o espaço, né, a janela que nós teríamos para aproveitar economicamente isso. Por quê? Quando você olha o momento ali do ano 2000 até 2030, nós estamos ficando um país idoso, mas ainda não somos, né? Nós vamos ser uma grande parte da população idosa, mas por enquanto a população adulta, olha só a nossa pirâmide, voltando aqui, ó. Olha só a nossa pirâmide aqui, ó. A população adulta ainda é muito grande. E por que isso é um bônus? Cara, é só você pensar. A população adulta é quem trabalha, é quem produz, é quem arrecada imposto, é quem movimenta a economia. Então, por enquanto, olha só essa arte aqui, ó. Nós temos muitas pessoas trabalhando para um número de idosos que ainda dá para segurar. A galera que está no meio consegue segurar aquilo que a gente chama da turma que está na razão de dependência. Razão de dependência são os idosos, que não estão mais trabalhando, estão aposentados, e as crianças, que dependem desses adultos para sobreviver. Então a gente fala que é um bônus porque agora a população é grande, a população adulta. Então é o momento de gerar riqueza, de gerar economia, tem muitos braços para trabalhar, tem muitas cabeças para pensar na universidade, e aí nós estamos num momento, né, outros países viveram isso, e aí, lógico que depende, se a gente sabe aproveitar isso, se a gente aproveita mais ou menos, mas é inegável que nesse período, né, nessa mudança da pirâmide, né, quando ela sai de uma pirâmide muito jovem e vai ficando idosa, no meio do caminho você tem essas pessoas adultas. E quando essas pessoas adultas, a maioria da população, você tem mais gente trabalhando para sustentar o restante. Então esse é um momento bom, é um momento positivo, né? Mais trabalhadores, mais produção, mais impostos. Mas pode ser ruim? Pode. Por exemplo, se tiver uma crise, você tem muita gente para trabalhar, o desemprego explode rapidinho. A gente está vendo isso agora, né?
você pode ter uma crise educacional e não ter vaga para todo mundo. Você tem muitos estudantes, né, na idade de entrar ali num curso superior e não tem vaga para todo mundo. A gente também está vendo isso agora. Então depende como o país vai aproveitar. Mas bônus demográfico é uma oportunidade que, segundo alguns teóricos, está acontecendo entre o ano de 2000 e 2030. Ó, tá quase acabando, hein? Estamos aí chegando nos finalmente. Alguns falam até 2025 e tal. Porque aí, lá na frente, o que vai acontecer? A gente vai ter uma fase de pós-bônus. Ou seja, a população adulta é maior agora, é um bônus. Mas aí vai passando, olha o que vai acontecendo. Você tem menos gente aqui na população adulta. Por quê? Porque diminuiu a taxa de natalidade, lembra? Então você não está repondo essa população adulta. Só que essa galera que está aqui no meio vai ficar velha, vai envelhecer. E aí eles começam a fazer parte daquele grupo que eu chamei de razão de dependência. Ou seja, pessoas que vão se aposentar, pessoas que vão parar de trabalhar. E aí essas pessoas que vão parar de trabalhar começam a ser, olha aqui o final aqui, ó, mais numerosas até, ou pesar muito mais sobre aqueles que estão trabalhando. Aí a gente teria que ter acumulado uma riqueza, uma gordura, teria que ter se preparado para essa fase que você pode anotar aí, que é o pós-bônus. Então, bônus demográfico, ok, oportunidade, é positivo, tem que ser bem aproveitado. Até para você acumular uma gordura, porque na sequência é inevitável que essa população envelheça. E aí você vai ter uma população idosa muito numerosa. Isso a gente chama de pós-bônus. Então você tem algumas consequências. Aumenta o custo do Estado, por exemplo, com medicamentos, com saúde do pessoal da terceira idade, com aposentadoria. Olha só os debates que nós estamos fazendo recentemente sobre a Previdência Social. É evidente que se as pessoas estão vivendo mais, né, a expectativa de vida está maior, a gente vai ter que reformar a nossa Previdência. Não dá para ficar do mesmo jeito. Só um parênteses aqui. É que tem várias formas de reformar a Previdência, né? Você pode tirar de vários lugares e colocar em outros. Então não pensa na reforma da Previdência como uma única opção. Existem mais de 100 formas de reformar a Previdência. Isso acaba sendo também uma disputa política, né? De grupos e interesses, aonde então a gente precisa economizar, sim, mas aonde vai cortar? Onde a gente vai cortar é sempre uma escolha política, que tem a ver com os grupos que estão em disputa ali e tal. Por isso que é tão polêmico o assunto e a galera se mata falando por conta disso, né? Mas que nós precisamos de uma reforma, sim, mas não existe a reforma, né? Você tem várias reformas que podem ser feitas, nós aprovamos uma aí recentemente, você pode concordar ou discordar, mas é preciso equilibrar as contas, né? Aí você precisa ver aonde que o dinheiro realmente está indo, quem que gasta mais com a Previdência, para você escolher onde você vai cortar, né? É que tem alguns grupos que gritam mais que outros, né? E tem pessoas que têm um poder maior, grupos que têm um poder maior dentro da estrutura do governo, né? E aí esses grupos acabam sendo privilegiados nas escolhas que são feitas, né? Basta ver aí não só essa reforma, outras que foram feitas em outros governos e outros países, é sempre uma discussão muito grande. Mas o fato é que, para essa aula nossa de hoje de população, o fato é que você precisa equilibrar. Se as pessoas estão vivendo mais, talvez elas tenham que... talvez não, elas têm que se aposentar mais tarde. Então você precisa refazer a conta da aposentadoria, né? Rever os valores e tal. Então uma das consequências do envelhecimento da população essa questão do custo do Estado. E uma boa parte do custo do Estado está na Previdência, né? Não vamos esquecer dos políticos e suas famílias, não vamos esquecer dos militares, não vamos esquecer de vários grupos que tem, porque não é só o trabalhador comunzinho ali e tal, que ganha um salário mínimo que dá esse rombo aqui. Na verdade, ele é o menos culpado pelo rombo que nós teríamos, né? Com essa situação de gastos, num momento em que... Por que é ruim esse momento pós-bônus? Porque quando você aumenta os gastos com essas coisas, tipo saúde e previdência e tal, é um momento também em que a parte de baixo aqui, a população adulta, está ficando menos numerosa. Então você produz menos. Se você produz menos, você tem a economia funcionando, arrecadando menos, né? Você tem menos impostos. Então é uma parte ali que o caixa do Estado fica bastante confuso. Então é preciso conversar sobre isso e propor reformas, sim senhor, sim senhora. Tudo bem? Bônus, uma oportunidade. Pós-bônus, as consequências. A gente tem que se preparar bem na oportunidade para depois do pós-bônus a gente conseguir atender
as populações e esse envelhecimento com todos os custos e consequências que isso tem. Tá certo? Algumas dicas aqui que eu queria dar para vocês. Ainda falando aqui dessa parte do pós-bônus, do envelhecimento da população, de tudo isso que nós estamos falando. A primeira coisa é a seguinte, aí no material de vocês tem um mapa bem parecido, se não for o mesmo até. Precisa tomar cuidado porque assim, olha o tamanho do Brasil. No ano passado, no primeiro ano, a gente já teve uma aula para falar sobre as nossas particularidades, né? O Brasil é muito grande e também muito diverso em suas regiões. Se você pegar a pirâmide, né, a estrutura etária dos estados, vai dar uma diferença brutal entre os estados brasileiros, né? Então nós temos aqui uma configuração, por exemplo, se você olhar aqui a pirâmide de São Paulo, é diferente da pirâmide do Amazonas. Então toma cuidado, porque às vezes se você for escrever sobre o assunto, se você for conversar sobre o assunto, debater, responder uma questão dissertativa, né? É preciso pensar então que nós temos Brasis, né? Não temos um Brasil, mas nós temos Brasis. Então quando você fala, por exemplo, reforma da Previdência, é complicado porque você estabelece um critério, né, de uma idade mínima para todo o Brasil, mas a expectativa de vida do Amazonas é muito diferente da expectativa de vida do Rio Grande do Sul ou de São Paulo. Por exemplo, os cachorros estão latindo, não liga não, tá gente? É assim mesmo, isso não tem como controlar, que tem 10 aí. Tudo bem? Então, primeira dica, né, sobre tudo isso que nós estamos falando. Toma cuidado pelas disparidades regionais do Brasil. Para não ir muito longe, na outra aula eu falei sobre São Paulo. Cara, São Paulo é uma cidade fantástica. São Paulo é uma cidade ela é uma cidade de contrastes, né? Apesar de ser um grande polo econômico do país, ela tem muitos contrastes. Então você tem ali, em algumas favelas, as comunidades, né? Você tem uma expectativa de vida de 58, 59 anos. Em outros lugares, a expectativa de vida maior. Então, é preciso equacionar essas coisas, né? Quando você vai falar sobre isso, a solução ela não é assim. Ela precisa contabilizar, ela precisa colocar no radar todas essas particularidades, né? Acho que a reforma da Previdência é um bom exemplo para isso. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que a expectativa de vida no Brasil, tem relato de outros lugares também, mas especificamente no Brasil, existe um fenômeno no Brasil que é o seguinte, vocês sabem que nós temos mais mulheres, né, no geral, na média, isso chama razão de sexo. Nome bom. Ai meu Deus, razão de sexo. A razão de sexo, eu me perdi agora, desculpa. Eu pensei em outra coisa. A razão de sexo é o seguinte, quando você olha quantos homens e mulheres, né, o percentual de homens e mulheres dos lugares de gênero, normalmente você tem mais mulheres. No geral, tem mais mulheres no Brasil do que homens. Lógico que você tem algumas cidades, alguns estados que isso varia, você tem mais homens do que mulheres. Mas no Brasil, na média, temos mais mulheres do que homens. Não estou falando representadas no Congresso Nacional. Não estou falando recebendo o mesmo salário. Não estou falando sendo representado em vários setores representativos da sociedade. Não estou falando em números absolutos. As mulheres compõem a maioria da população brasileira. Portanto, elas estão subrepresentadas, aguarde isso aí, em várias situações, em vários setores da sociedade. Tudo bem? Então, quando você olha, por exemplo, para o nosso Congresso Nacional, a quantidade de mulheres que tem lá, né, o percentual de mulheres que compõem o Congresso, está subrepresentada se você compara com a composição da população feminina do Brasil. Talvez por isso demore tanto para conseguir caminhar e aprovar e evoluir com leis, né, lá no Legislativo, lá que faz as leis, né, no nível federal, com leis que possam atender os interesses das mulheres, porque elas estão subrepresentadas. Tudo bem? Mas isso não significa que também homens não possam representar ou votar ou propor, né, representando os interesses das mulheres, e nem que as mulheres possam votar contra os seus interesses, uma bagunça e por aí vai. O que eu quero dizer, que eu ainda não disse aqui de uma dica, na expectativa de vida você vai perceber, isso é geral, tá? As mulheres vivem mais que os homens. As mulheres vivem mais que os homens. E aí por que isso acontece, galera? Ajuda. Por que isso acontece? Olha aí pro cenário da tua casa, teu pai, tua mãe,
os homens e as mulheres mais velhas que você conhece, tio, tia, avô, avó, professor, professora. Por que você acha que as mulheres vivem mais, a expectativa de vida das mulheres é maior? Pensa aí. Você falou que é porque as mulheres são mais espertas? Pior que é. Pior que é assim, porque tô simplificando, mas é verdade. Porque, cara, se você tem um velho aí na tua casa, um velho acima de 30 anos já põe no pacote de velho, tá? Esse homem tem teimoso demais. E aí faz umas coisas. Já tem uns vídeos que aparecem no YouTube aí, porque que o homem vive menos. Ali eles estão usando um conceito da geografia, né, da demografia. Se você olhar, a tendência é que as mulheres vivam mais. Aí você tem alguns motivos. Dois que eu vou elencar aqui para vocês. Você tem um grupo de homens ali de 14 a 35 anos. Esse recorte da população masculina sofre uma baixa muito grande por conta da violência, por conta das drogas, por conta do tabaco, por conta de álcool, direção. Então, assim, pode reparar, as tragédias e tal, você sempre tem ali uma população masculina que está sofrendo mais com isso, né? Muitas vezes por escolha, né? Por conduta de vida e tal. E uma outra questão é que as mulheres cuidam mais da saúde, né? No caso da medicina preventiva, com os exames, os tratamentos e tal. Então, vocês devem ter alguns exemplos bons aí na família de vocês, porque que as mulheres estão vivendo mais, tá? Mas estatisticamente, de 14 a 35 anos, os homens sofrem uma baixa ferrenha ali, o que puxa o número bem para baixo, tá? Então, expectativa de vida no Brasil sempre dá uma diferença grande entre homens e mulheres aqui. Beleza? Outra dica, já estou finalizando, tá? Já estou acabando. Toma cuidado, porque quando você vai olhar a estrutura etária no Brasil, putz, cara, olhar a média é uma coisa, mas quando você pega a estrutura etária da população branca e da população negra, é um abismo, velho. Aí tem um abismo. Aí você tem questões assim seríssimas, questões que precisam ser debatidas sobre a diferença, por exemplo, na expectativa de vida dos dois grupos. Então, envelhecer no Brasil não é a mesma coisa dependendo da cor da sua pele, tá? Dependendo da condição social que você está, e aí pode relacionar diretamente, eu coloquei essa imagem aqui por conta disso. Para brancos e negros no Brasil, a estrutura etária da população, a pirâmide, a expectativa de vida, não funciona da mesma forma. Então fique esperto, a hora que você estiver escrevendo sobre isso, analisando uma situação, joga esse dado na mesa, tenta entender isso. Saiu agora no passado, nem sei que ano que nós estamos mais, cara, 2020. Estamos em 2020. Saiu em novembro do ano passado, ali na Semana da Consciência Negra, um estudo do IBGE. Eu vou deixar aqui um link no material para vocês. Um estudo sobre questão de étnico, né? Os dados, né, da composição brasileira por grupos étnicos, né? Para a gente olhar o que está acontecendo ali com brancos, negros, ou seja, por raça, né? O termo que o IBGE usa. Então toma cuidado, porque também não a regra não vale para o Brasil inteiro, depende muito da cor da pele, por exemplo, para você saber a expectativa média de vida de um brasileiro. E, acabando já, putz, cara, olha que doideira, nós estamos falando que a gente vive num país que está envelhecendo. E aí, como que a gente cuida dos nossos idosos? O Brasil teve que fazer um estatuto do idoso, por tantos golpes, tantos maus tratos, tanto desrespeito a esse grupo. Nós ainda somos uma civilização que não respeita os idosos. Agora, nessa crise que a gente está vivendo aí, olha aí pra você ver, o tanto de orelha seca defendendo pra gente ir pra rua, e que é para proteger só os idosos, que desconhece, né, a ideia de que um idoso não está isolado ali num vidro, sabe? Isso é um desrespeito com essa população, né, que estou citando isso agora porque são os que estão mais sofrendo, embora a gente saiba que a Covid-19 também está mata, né, jovens e pessoas saudáveis, mas esse é um grupo de risco, né? E aí a gente no Brasil tem que ter um estatuto então para defender essas pessoas, cara. Nossa, então pesquisa sobre isso, Estatuto do Idoso, dá um Google aí, dá uma olhada sobre isso. Nós estamos num país que não respeita a população idosa. E eu estou dizendo para vocês nessa aula que nós estamos virando um país de idosos.
Então a gente precisa equacionar, equilibrar tudo isso. Espero que vocês estejam tratando bem, de verdade, seus idosos. Tô de olho aí. Beleza? Baixa o Estatuto do Idoso aí, é um documento pequeno, tem poucas páginas aí, guarda, de repente pega um artigo ali para dar uma elaborada num ponto de vista, num argumento aí, ok? E por último, agora para finalizar mesmo, não é balela, mas eu vou finalizar, a gente tem assim, uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Eu deveria estar dando essa aula para as pessoas que nos governam, né? Não estou falando de hoje, mas de ontem, amanhã e sempre. Não estou falando de hoje só, estou falando de sempre. Tudo isso que nós estamos falando aqui são instrumentos de estudo, de análises, de previsões, baseado em metodologia científica, baseado em dados técnicos, que, no fim das contas, tem que servir para a gente se planejar, para a gente se organizar, para a gente sofrer menos as consequências desses processos que a gente está vivendo. Beleza? Ó, nesse papo de hoje, dividido em 2 vídeos aí, eu estou finalizando, já acabou aqui o conteúdo, nós falamos então dessa composição por idade e por gênero da população, tanto no mundo quanto no Brasil, e eu mostrei para vocês que só de você olhar uma pirâmide etária dessa, você já tem ali pelo menos 3 dados quantitativos importantes, mas que isso pode revelar para a gente alguns dados qualitativos de um país, né, comparado ao outro, ou de um mesmo país em processos diferentes. E no geral, falei para vocês que na estrutura etária brasileira, quando a gente analisa ela, né, nós temos um crescimento que está desacelerando, nós temos as taxas de fecundidade diminuindo, a população idosa aumentando, a população idosa feminina aumentando mais ainda, que as mulheres vivem mais, e pedir para vocês agora nesse finalzinho que fiquem atentos, né, para esses momentos de bônus, né, ou seja, uma oportunidade de tudo isso que nós estamos vivendo, uma população ativa, né, trabalhando, produzindo riqueza, economia, e depois vem algumas consequências aí, a gente tem que estar preparados. Pedir agora, por último mesmo, no finalzinho, para você tomar cuidado com a questão de raça, gênero, né, as disparidades regionais do Brasil, tudo isso ajuda a gente a entender melhor a nossa população. Beleza, galera? Espero que isso tudo tenha ficado claro para vocês. Não esqueçam de ler o livro-texto, por favor, é fundamental. Leiam o livro-texto, olhem o material da aula. Estou deixando para vocês várias matérias legais aí, alguns links. As imagens dessa aula estão aí no material também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam mensagem, a gente vai conversando. Vai falando para mim se está dando certo, se não está, o que está legal, o que pode melhorar. Que a gente está aqui para aprender, tá bom? A gente vai caminhando junto e acertando os ponteiros aí. Obrigado, viu? Valeu, até a próxima.